A paixão de Cristo. 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 30ª razão pela qual Jesus sofreu e morreu foi para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. 1 Pedro 1, versículo 2 ao 24. Por mais estranho que pareça, a morte de Cristo em nosso lugar e por nós significa que nós morremos. Talvez alguém pense que ter um substituto para morrer em seu lugar significa que ele escapa da morte. É claro que escapamos da morte eterna de miséria sem fim e separação de Deus. Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A morte de Jesus realmente significa que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe outro sentido que morremos precisamente porque Cristo morreu em nosso lugar e por nossos pecados, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Ele morreu para que vivamos e morreu também para que morrêssemos. Quando Cristo morreu, eu, como crente em Cristo, morri com Ele. A Bíblia é clara, fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Romanos 6, versículo 5. Um morreu por todos, logo todos morrerão. 2 Coríntios 5, versículo 14. A fé é a evidência de que estamos unidos em Cristo desta forma profunda. Os crentes foram crucificados com Cristo, como está escrito em Gálatas 2, versículo 20. Olhamos para trás, para sua morte, sabendo que na mente de Deus nós estávamos lá, nossos pecados estavam sobre ele, e a morte que merecíamos acontecia nele. O batismo significa essa morte com Cristo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 4. A água é como um túmulo, recebê-la é um retrato da morte, tê-la recebido é retrato de nova vida, e tudo isso é um retrato do que Deus está fazendo pela fé. Tendo sido sepultados com ele no batismo, foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. O fato de que eu morri com Cristo está diretamente ligado à sua morte por meus pecados, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O que quer dizer? Quando recebo a Jesus como meu Salvador, recebo minha própria morte como um pecador. Meu pecado levou Jesus ao túmulo e levou-me ali com ele. A fé vê o pecado como um assassino. Matou a Jesus e me matou também. Sendo assim, ser cristão significa morte para o pecado. O velho homem que eu amava, o pecado, morreu com Jesus. O pecado passa a ser como uma prostituta que não é mais bonita. Ela é quem matou o meu rei e a mim mesmo. Assim, o crente está morto para com o pecado. Não é mais dominado por seus atrativos. O pecado, a prostituta que matou o meu amigo, não tem mais apelo, tornou-se meu inimigo. Agora, em novidade de vida, sou movido pela justiça, carregando de mesmo seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que vivamos para a justiça. A beleza de Cristo que me amou e se entregou por mim é o desejo de minha alma, e sua beleza é a justiça perfeita. O mandamento que agora amo obedecer é este, e eu o convido a atender comigo este mandamento. Oferecei-os a Deus como ressuscitado dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 13. Para que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. O nosso velho homem tem que ser crucificado ali, quando nós cremos em Cristo, através da fé. A fé leva o homem até a Deus. Através da fé e o arrependimento, o homem pode ser justificado e seus pecados podem ser apagados, perdoados, somente através das obras de Cristo na cruz do Calvário. Todos aqueles que recebem Cristo pela fé e se arrependem dos seus pecados e passam a crer nele e obedecer fielmente, esse é justificado e recebe uma justiça pela graça de Deus, uma justiça de perdão e justificadora que leva, através de Cristo, o homem ao Deus Todo-Poderoso perdoado. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos.
Cristo, Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é o mediador que leva o homem arrependido, perdoado até Deus Pai, justificado somente pela fé. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque para Deus, aqueles que vão até Cristo, jamais ele lança fora. Vá até Cristo, receba essa justiça de perdão, receba essa graça, esse amor de Deus, porque todo aquele que nele quer terá a vida eterna, mas aquele que não crê não terá vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqueles que foram justificados, perdoados pela fé através do sangue de Jesus, colocando a sua confiança, a sua esperança somente em Cristo, naquele Cristo da cruz que foi crucificado, foi ressuscitado no terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Ele pode perdoar você, mas aqueles que não se arrependerem não poderão ter vida eterna. Deus nos abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chega ao trono de Deus Pai, não há vingança em seu clamor, foi consumado, o sangue diz, o sangue de Jesus, meu Rei, fala ao Pai em meu lugar, do sangue graça flui sem fim, pecados já não contam mais, minha vergonha e maldição, Jesus tomou, eu livre sou, onde pecado abundou, a graça superabundou, o sangue